Olá, eu sou Satya Nata e este é o Conexão Atma, onde a gente conversa sobre a sua jornada da consciência, da meditação e do melhor na sua vida. Namastê, que é uma frase que a gente fala para honrar o que existe na essência de você, na minha, na sua, na de todos. Porque a gente costuma se perder no mundo das formas, mas a essência da gente está sempre lá, esperando que a gente a materialize e transforme a nossa vida a partir daquilo que a gente sabe que é o melhor e que é o certo. Por mais que a gente possa estar confuso num mundo cheio de permutações, objetos, confusões materiais e pensamentos, a luz da gente está lá. Encontrá-la é o primeiro passo e depois exercê-la, transformando a sua vida a partir da luz interior. E é disso que a gente vai falar nesse episódio do Conexão Atma. Meu nome é Satya Nata, eu sou monge. Monge é um estado de consciência, muito mais do que um voto ou um caminho espiritual, é você se manter numa energia elevada. O tema de hoje para a gente manter essa luz é o mundo dos sonhos. Porque isso é muito mais importante do que a gente imagina. Você sabia que você está evoluindo, crescendo e definindo o seu futuro ao sonhar durante a noite, durante o sono? É desse sonho que a gente conversa aqui. Não aquele sonho de uma aspiração, eu sonho em construir uma carreira desse jeito, eu sonho em morar em tal lugar. É a mesma palavra em português, mas é diferente. O sonho acordado, que é uma esperança, uma aspiração e um objetivo, e o sonho adormecido, no qual uma grande parte do nosso cérebro está lá descansando e a gente está acordado em uma pequena parte dele. E isso faz toda a diferença. Isso tem um significado espiritual que há milhares de anos, monges, meditadoras e meditadores, estudiosos da espiritualidade conversam. Isso tem um significado na neurologia e a gente vai conversar como os sonhos criam o seu futuro. E se você não sonhar da maneira que a sua alma vibra, o seu caminho irá ter desvios que você não tinha planejado. Respire fundo, solte o ar e vamos sonhar juntos. Sonhar, eu aprendi no monastério onde eu vivi tantos anos. É parte fundamental do nosso crescimento. Porque é através dos sonhos que a gente se comunica com as nossas partes não conscientes. E esse tal de inconsciente é vasto, é uma grande parte da nossa mente. Você o conhece já de tantas atividades. Você pode, por exemplo, ter aprendido a dirigir. E aí, hoje em dia, quem dirige para você é em grande parte o seu inconsciente. Porque você está lá atento ao trânsito, isso é natural. Mas você não tem que lembrar qual dos pedais é o acelerador. Você não precisa mais se preocupar para ver como que eu ligo o pisca-alerta. O seu inconsciente sabe. Ele foi treinado. E toda essa parte inconsciente nossa é como um computador que vai sendo alimentado. Você treina no início difícil, o seu cérebro vai se adaptando fisicamente. Não como mente, mas como cérebro. Os neurônios se reorganizam, as sinapses são criadas. E aí aquilo que parecia muito difícil no começo é porque você ainda não tinha uma estrutura neuronal dedicada no cérebro. Isso existe também nos computadores de hoje em dia. A gente acha que tudo são os programas que a gente roda, mas quando a gente estuda um computador não é bem assim. Eles têm no tal de hardware, em como funcionam os chips, partes dedicadas a certas funções, como por exemplo, um vídeo, compressão de algoritmos. Tem partes que funcionam muito melhor se aquilo não roda só no programa, no app, no software, mas tem uma parte no próprio chip dedicada àquilo. É assim, em grande parte, que o ser humano aprende. Uma parte do nosso cérebro vai mudando fisicamente e se torna dedicada àquilo. O que isso tem a ver com sonhar, monge Sati? Isso acontece principalmente durante o nosso sono. O momento de sonhar e o momento de dormir é quando o seu computador interno está reprogramando os processos para que você consiga fazer com muito mais facilidade aquilo que foi difícil durante o dia.
Entretanto, o seu inconsciente não vai julgar as suas prioridades nisso. Se, por exemplo, durante o dia, você contou para o seu cérebro que é muito importante você ter medo e ansiedade, a hora que você dorme, ele obedece o seu comando e começa a organizar o seu cérebro fisicamente para que medo e ansiedade fluam com mais intensidade, recebam mais neurônios e tenham sinapses e impulsos ali dos elétrons mais fortes dentro do seu cérebro. Essa habilidade que a gente tem de ir com neuroplasticidade, reprogramando o nosso cérebro, é um baita poder humano. Quando a gente dorme, certas memórias de curto prazo se transformam em memórias de longo prazo. E isso eu aprendi com várias pessoas, e principalmente alguém que a gente teve aqui no Conexão Atma, o Dr. Fabiano Mulan, amigo do coração, sábio, que sabe tanto e tanto nos ensina. Mas também no monastério eu aprendi com palavras super antigas, de lá de sânscrito, daqueles monges que meditavam nos Himalaias, passando frio. E aqueles monges estudaram a mente sem ter como olhar para dentro dos neurônios. Eles tinham intuição, eles tinham habilidades especiais que vão se desenvolvendo, e eles tinham uma percepção da mente límpida. Sempre que a sua mente está vazia, você percebe melhor as coisas. Sempre que a mente está limpa, você percebe melhor as coisas. É a diferença entre procurar um objeto pequeno, uma caneta talvez, em um quarto cheio de badulaques e bugigangas e roupas jogadas e livros e caixas. É difícil de achar a caneta, não porque ela tenha ficado menor, mas porque o quarto está cheio de coisas. Mas se o quarto estiver vazio e tiver uma caneta ali em cima do tapete, você leva 0,1 segundos para achar. E é isso a mente límpida. Você descobre coisas mais rápido. Não porque você tenha ficado mais inteligente, mas porque tudo aquilo que era o que impedia sua percepção, sua concepção e entendimento, foi retirado. Os monges, então, chamavam uma parte da nossa mente de Anukaranachita. E é assim que se pronuncia em sânscrito. Anukaranachita. Você vai observar, inclusive, olha que interessante, diferente do português, que a gente tem umas vogais que são assim, A e Ã e E, lá em sânscrito não muda só o tom da vogal, muda a duração. Então não é Anukarana, é Anukaranachita. E muda o significado. O que Anukaranachita quer dizer? É uma parte da nossa mente que é o sub do subconsciente. E ela vai sendo reprogramada à noite e também durante o dia, mas principalmente à noite. É ela que pega certas coisas que aconteceram com a gente e une. Então, se, por exemplo, você vai dormir depois de ter feito uma excelente meditação no Atma, a gente está cada vez mais dedicado a proteger o seu sono, a te trazer qualidade de sono, porque é muito importante. A gente está vendo aqui. Os seus sonhos definem o seu futuro. E a gente vai falar disso cada vez mais. Então, se você tiver feito uma excelente meditação, se você, na última hora, antes de dormir, tiver deixado de lado ler ou olhar coisas em telas e ficar um pouco mais no mundo analógico, com luzes mais amarelas e com atividades iguais às que os nossos antepassados faziam antes da descoberta da eletricidade. O Atma não vai atrapalhar porque ele é uma voz. E há milhares de anos as pessoas já ouviam outras falarem. Então não tem problema. É só você não ficar olhando para a tela. Se você tiver feito isso antes de dormir, você diminui os seus níveis de alerta e de medo. E a mente começa a entrar em um processo de você organizar os seus pensamentos a partir desse ponto de não ter medo. Então ela vai começar a interpretar tudo o que aconteceu durante o seu dia e vai identificar. Eu preciso aprender a, por exemplo, falar melhor em público. Ou eu preciso aprender a me colocar melhor, com mais firmeza e gentileza em uma situação desafiadora. Se você vai dormir e a sua mente mais profunda, Anukaranachita, vai tentar organizar isso para você com um temperinho de medo, com você tendo assistido na televisão algo cheio de tiros e explosões,
ou com uma fragmentação que parece que nos acalma, mas não acalma, como ficar olhando 1000 histórias no Instagram rápidas, que não dá tempo da sua mente observar, assimilar, entender, integrar. Um dos motivos da gente assistir um filme de ação, como Os Vingadores, e eles terem muitos cortes rápidos, cada cena dura meio segundo, quer dizer, cada corte dura meio segundo, é porque isso faz a gente saltar da cadeira. Isso faz com que a nossa mente, ao não ter capacidade de entender completamente a cena, porque ela não pôde contemplar, ela não pôde ver os detalhes. Quando você entra no lugar a primeira vez, você tem um pouquinho de preocupação. E aí, 1 minuto, 2, você vê que ali não tem perigo, é só um saguão de hotel, é só uma sala nova, e você se acalma. Tudo que é muito breve, muito rápido e cortado rápido vai te trazer uma ansiedade. Então você entra no mundo dos sonhos e esse tempero de ansiedade vai colocando dentro de você um diapasão, uma energia, uma ordem de como programar a mente profunda. Então, em vez da programação ser eu terei mais confiança, programe os neurônios aí no fundo, gente, porque eu preciso de mais confiança para falar em público. A programação vai ser, pelo amor de Deus, se eu não falar em público direito, eu vou entrar em pânico. E aí o que vai acontecer? O dia que você tiver que falar em público, vai ter uma programação neuronal que vai te proteger. Vai te proteger como? Você, de alguma maneira, não conseguindo falar. Você talvez vai esquecer da reunião, ou você vai ter dificuldade de falar e vai pedir para outra pessoa falar, porque a programação foi feita com o tempero de medo. Então ela foi bem sucedida. Você se programou para conseguir se preservar daquela situação. Mas qual era a energia? Vamos imaginar outra coisa. Eu, antes de dormir, refleti sobre o meu dia, fiz uma meditação de confiança. E aí eu vou dormir. No mundo dos meus sonhos, eu tenho um sonho que, por exemplo, eu chego num lugar e eu estou em dúvida se eu estou com a roupa certa. Porque o mundo dos sonhos trabalha com símbolos. Então, o que no mundo de dia é, será que eu estou adequado? No mundo dos sonhos vai ter símbolos. Então tá todo mundo vestido no sonho e eu chego de sunga. Aí todo mundo me olha. Se eu fui dormir com um diapasão de energia boa e fiz uma meditação, aí eu me olho, tô com sunga, fico inseguro, e aí chega alguém e me dá uma roupa certa. Eu visto aquela roupa é brilhante, me traz calma, e aí todo mundo acha que eu fiquei bem. E eu sou aceito pelo grupo. Isso é o seu anukaranachita, é a sua mente profunda, processando uma necessidade que aconteceu durante o dia, estabelecendo e sulcando isso nos seus neurônios, criando um hardware a partir de uma necessidade de software e fazendo com que aquilo se programe, mas com um viés positivo, porque você assim determinou. É você que define qual tipo de proteção você quer para que você seja trabalhado internamente. Fugir de uma situação é um tipo de proteção. Aumentar a ansiedade para você não sair mais de casa é um tipo de proteção que o inconsciente às vezes faz. É que é uma proteção sem sabedoria. Ela é não sábia. O mundo dos sonhos, portanto, ele vai trabalhando simbolicamente aquilo que existe na realidade concreta externa. Mas é mais do que isso. É bem mais e é mais interessante. Eu vou contar para vocês agora coisas de monge. Não é por acaso que o Atma tem um monge, você escolheu o Atma. É porque há uma vertente de ciência e espiritualidade que ali se conecta. E é o que você sentiu que é o melhor para você. Por que é mais interessante ainda? Porque nos dizem, aqueles que estudam a mente, desde há milênios, os monges, as monjas, os pesquisadores, de dentro para fora, quanto na ciência moderna e principalmente Carl Gustav Jung. Porque ele, depois de estudar com Freud, levou a psicologia para um lado muito relacionado à espiritualidade. Foi ele que trouxe o conceito de arquétipos fascinante e de inconsciente coletivo.
isso tem uma base tão profunda com aquilo que nós monges fazemos. Porque para nós, a mente consciente, como o Fabiano Mulan, nosso querido neuro, me explicou, a mente consciente fica principalmente aqui na parte da frente. Ela fica numa estrutura cerebral aqui da frente. E aí tem todo um resto aqui, cuidando de outras coisas. É grande a parte inconsciente. E ela trabalha simultaneamente. Então, enquanto eu falo com você e decido o que falar, tem toda uma parte interna minha que está fazendo tanta coisa, de decidir que eu tenho que respirar, a também se concentrar em uma energia que eu alcancei numa meditação, que a gente pode mostrar para você no vídeo dos bastidores depois, que eu fiz antes de começar a gravar esse podcast, para eu achar uma energia de clareza, espiritualidade e verdade, para trazer para você. E aí eu tenho lá no meu inconsciente, eu fico conectado àquele fiozinho de energia, para que eu possa falar aqui com leveza, verdade e presença. Então Jung dizia que a gente tem esse mundo interno, inconsciente, individual. Mas esse tal de inconsciente, ele não é só para baixo. Os monges também falam que dentro do inconsciente tem o superconsciente. E esse superconsciente é o que a gente chama de onde vem a intuição, de onde vem uma percepção aguçada, quando você sabe coisas porque a alma mandou uma mensagem. Você sabe coisas porque a mente já descobriu algo e ainda não chegou na parte consciente. Ela ainda não te contou. Então a gente tem esse mundo interno do nosso inconsciente individual. E a fronteira entre o consciente individual e o coletivo, Jung foi descobrindo, não é uma fronteira rígida. Não tem uma alfândega que a gente passe, como entre Brasil e Uruguai, que a gente passa ali e tem alguém pedindo para olhar passaporte. Nas bordas do inconsciente do seu ser, você já está entrando no inconsciente coletivo. Se as pessoas estão preocupadas com a economia do país, por mais que você não esteja, entra uma preocupação e vai invadindo você. Se está todo mundo vibrando um certo pensamento de ansiedade, aquilo vaza para o seu mundo interno. E os símbolos coletivos e individuais vão sendo trocados. Então, às vezes, no mundo dos sonhos, a gente sonha com aquilo que é coletivo, não individual. Principalmente se a gente deu chaves para o nosso inconsciente conectar no coletivo. Se você assistiu vários episódios de uma série na TV, está todo mundo assistindo, você vai sonhar com aquilo, porque o seu cérebro trabalha e precisa processar aqueles símbolos. Ele vai usar isso para trazer historinhas. Então, de repente, se você assistiu muito Harry Potter, e você precisa trabalhar uma parte sua de coragem, você talvez sonhe que é você voando ali na Nimbus 2000 ou algo assim, eu não lembro do nome da vassoura, e você tem medo de cair, aí você começa a ver que vai dar para voar. Porque você pegou algo que é criado por um coletivo, você se conecta àquilo, é uma borda entre o individual e o de todos, mas vai sendo utilizado pelo que você precisa. Só que além da nossa necessidade cerebral individual que vem do mundo desperto, a alma, a essência, fala com a gente através de sonhos. E ela faz isso quanto mais você se abre a ela. Eu vou te contar um segredo. A alma é tão delicada, tão educada, que ela fica em silêncio enquanto você não a quer ouvir. A hora que você começa a buscar uma busca interna, uma verdade, um encontro interno, a alma começa a falar com você. E ela usa uma linguagem que você entende. Por exemplo, a hora que você começa a falar, chega, eu quero uma luz, eu quero saber o meu caminho, o meu propósito, eu quero não só resolver as coisas pelos pensamentos incessantes, mas eu quero uma intuição e um raio que vem do céu. Às vezes você vai lembrar de uma música e ela fica na sua cabeça. Para e vai ver qual é a letra. Pode ser uma mensagem da alma. Eu me lembro de um dia, tá trabalhando algo em mim, de amor ao próximo, e aí ficou uma música do Queen. Gente, eu tava no monastério, só ouvindo música lá indiana. O que tinha de Queen, né? O grupo britânico.
E é uma música que o Freddie Mercury canta: Love flows from my head down to my toes. O amor flui da minha cabeça até a ponta dos dedos dos meus pés. E aí eu lembrei que tinha uma tarefa que o mestre dava. Ele falava: tente emanar amor por onde você anda. Tente vibrar uma expectativa menor de você ser aceito e dê energia amorosa, desapegada. Para você não tentar criar laços de troca, você está dando amor. E era o que eu precisava naquele momento, treinar, para ter menos expectativas de receber e treinar mais dar. Eu tive um sonho, gente, quando eu estava começando a ter aquela vontade de, tendo completado um ciclo no monastério, começar a viajar pelo mundo e ensinar. Mas eu tinha muito medo de, viajando pelo mundo, o monastério estava protegido, eu tinha muito medo de, viajando pelo mundo, eu me corrompesse. Era tão boa a energia lá, eu acordava de madrugada, meditava, era no meio de uma floresta, e eu tinha medo de sair. Eu tive um sonho, eu nunca contei em público, eu tive um sonho no qual eu estava num restaurante, e o restaurante estava caindo aos pedaços, tinha poeira, sujeira, caía reboco das paredes e as pessoas pareciam não perceber. Elas estavam com as roupas sujas e eu era garçom. Mas a minha bandeja estava limpa e o que eu servia estava limpo. E eu percebi no sonho que, enquanto eu estivesse servindo, eu estava ali numa bolha e a sujeira que caía do teto e a poeira ao redor não grudava em mim. E quando eu acordei, eu anotei aquele sonho. E ele me marca até hoje, porque aquilo me contou como mensagem da alma foi: pode sair, pode ir pelo mundo ensinando. Enquanto você estiver servindo, você vai ser protegido e vai permanecer numa energia elevada. O serviço é a tua proteção, serviço ao próximo. Então isso foi uma mensagem da minha alma para mim. O garçom está ali a serviço. Mas não veio com palavras, foi um sonho que me revelou a próxima etapa do meu caminho. Então agora você percebe como sonhos criam teu futuro. E a gente vai continuar a conversar disso no próximo episódio do nosso Conexão Atma, falando ainda de sonhos, mas da importância de dormir bem e como isso muda a sua vibração, suas ondas cerebrais, seu processo de pensamento, a sua relação com você, a intuição da alma que vem e revela seu caminho, a sua energia que vibra e atrai ou afasta coisas e, portanto, muda a sua vida e o seu futuro. Vejo você lá. Agradeço sua atenção, sua presença, suas meditações. Leve o Atma e o Conexão Atma a outras pessoas, para quem você acha que isso será benéfico. Vamos espalhar essa luz. Namastê.